Então, gente, continuando aqui, estava falando de capital, aí só fazer um complemento ao finzinho do vídeo anterior, que eu cheguei a comentar, mas só enfatizando, a definição de um bem. Na economia nós temos, os bens podem ser divididos em dois tipos, basicamente. São os bens de consumo e os bens de capital. O bem de consumo é aquilo que as pessoas utilizam para se satisfazer diretamente. Bens de capital são aquilo que as pessoas, são todos os bens que as pessoas utilizam para produzir bens de consumo ou outros bens de capital. Mas o que define um bem como sendo um bem de consumo ou um bem de capital? Isso não é uma característica inerente aos bens, não é dado pelos bens. Isso é dado pelo uso que as pessoas fazem dos bens. Então, por exemplo, se você tem um carro, o seu carro é um bem de consumo ou é um bem de capital? Isso depende do quê? Do que você faz com o seu carro. Você utiliza seu carro para passear para cima e para baixo, viajar com sua família, ir à praia, ir ao shopping, você está se divertindo, se satisfazendo com o seu carro, então seu carro é um mero bem de consumo. Agora, se você utiliza seu carro para prestar algum serviço, vai trabalhar de Uber ou taxista ou algum outro serviço qualquer, então seu carro se torna um bem de capital. Então o que define um bem como sendo de consumo ou de capital é o uso que a pessoa, no caso você, dá ao bem que você tem em mãos, né? Você tem uma moto, você anda para lá e para cá de moto porque você gosta de moto, bem de consumo. Agora você é entregador de pizza ou de alguma outra coisa, você trabalha com a sua moto é o seu bem de capital. E da mesma forma você pode ter uma moto como bem de consumo. Digamos que você tem uma moto de 10 mil reais ou 5 mil ou um outro valor qualquer. O que você tem é uma moto de 5 mil, você tem um dinheiro de 5 mil investido na sua moto só, mas é um dinheiro que você tem. Se você passar a utilizar a sua moto como instrumento de trabalho, o que você tinha como dinheiro, agora você tem como capital, tá? Incluso muita gente confunde dinheiro com capital. Dinheiro é a quantidade de moeda que você utiliza do jeito que você quer. Capital é isso aí que eu mostrei no vídeo anterior. Capital é o valor monetário dos bens de capital. Então você tem um carro de 50 mil reais que você passeia para lá e para cá, você tem 50 mil reais em dinheiro aplicado num carro, que você está consumindo seus 50 mil reais. Agora, você tem um carro que você anda para lá e para cá, os 50 mil reais que eram um mero dinheiro, agora, num passe de mágica, eles se tornaram capital. Você tem um capital de 50 mil reais, tá? Então, definir uma coisa como bem de consumo, bem de capital, isso quem faz é o uso que a pessoa dá ao bem em questão, tá certo? Isso é importante. Outra coisa, como a gente viu, as pessoas desejam preservar a vida e obter uma vida melhor. Para isso, elas buscam os bens que as satisfazem. Na falta ou escassez dos mesmos, elas buscam trabalhar para produzir, utilizando os recursos que têm em mãos. E os recursos das pessoas são diversos. Em economia, a gente agrupa, como a gente viu, em trabalho, capital e tecnologia. No vídeo passado eu falei de trabalho e capital, agora vamos falar de tecnologia. O que é a tecnologia? A tecnologia consiste no estado ou no nível do conhecimento das técnicas, saber como fazer as coisas. De onde vem essa palavra tecnologia? A palavra tecnologia, ela também vem do grego e significa estudo das técnicas. Por quê? Pois técnico deriva de tekne em grego e logos, o logia deriva do logos, que significa estudo, pesquisa, tipo biologia, né? Sociologia, antropologia, tudo que tem logia significa estudo de algo, né? Mas então, tecnologia representa estudo das técnicas ou estado do conhecimento das técnicas, né? E tecnologia é um recurso produtivo de suma importância, mas também difícil de ser tratado. Por quê? Porque primeiro é inquantificável. Não dá para medir quanto de tecnologia existe em determinado bem, né?
E também a evolução a tecnologia evolui ao longo do tempo, só que a evolução é feita de forma volátil, errática, não é muito controlável a tecnologia e seu desenvolvimento, né? Mas então, a tecnologia consiste em boas ideias. A tecnologia é algo intangível, ela tem a ver com o nosso conhecimento, né? Não propriamente com algum objeto, ela não é palpável. Você olhar um trator altamente moderno que você não sabe mexer, é o mesmo que você não ter nada, né? A tecnologia, o conhecimento, a sua capacidade de explorar seus recursos depende, a sua capacidade compreende seu conhecimento de como explorar os seus recursos, né? Mas então, tecnologia tem a ver com boas ideias e ela evolui ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, como eu falei, ela é inquantificável. Mas se a gente pensar, por exemplo, o controle do fogo, seres humanos, não inventaram o fogo, mas seres humanos, aprenderam a controlar o fogo. Mas qual foi o impacto do controle do fogo sobre a capacidade produtiva humana? Foi enorme, mas enorme quanto? Quanto vale a nossa capacidade de controlar o fogo, né? É imensurável. E é imensurável não no sentido de ser gigantesco. É gigantesco, só que mais que ser gigantesco é inquantificável. Não dá para medir em 3 metros, 3 litros, 3 quilos. Qual a unidade de medida da tecnologia? Não existe. É inquantificável a tecnologia, né? E daí também porque que é incontrolável a tecnologia. Mas ao longo do tempo ela evolui de forma incontrolável e errática, e diversos foram os eventos aí de evolução tecnológica. Controle do fogo, arco e flecha, a roda, a invenção da roda, né? Isso tudo é avanço tecnológico. Embora, logicamente, quando se fala em tecnologia, a maior parte das pessoas pensam em robôs, né? E coisas altamente modernas e avançadas. Só que tecnologia não é apenas isso, tecnologia é mais do que isso, né? Lá dos homens primitivos das cavernas, eles já tinham a sua tecnologia e davam saltos tecnológicos. Mas enfim, tecnologia é um fator de produção muito importante. E todo o nosso conhecimento, nosso capital humano, nossa capacidade intelectual de produzir, né, coisas, nossa força de trabalho mental, ela tem altamente relacionada à nossa tecnologia. Pode até, nosso trabalho enquanto capacidade mental tem muito a ver com a nossa tecnologia, né? Mas então, nós temos aí os três grandes grupos de recursos produtivos disponíveis para a economia e para a humanidade, né? Mas então, dados esses nossos recursos, a gente tem o quê? Que a gente, de um lado, deseja preservar a vida e obter uma vida melhor, de um lado. De outro lado, nós temos os nossos recursos produtivos, que são agrupados em capital, trabalho e tecnologia. Porém, dado que nós temos nossos recursos, nós vamos nos dedicar para produzir coisas e saciar nossas necessidades e desejos. Mas dado o nosso desejo de uma vida melhor, acaba que nossos desejos eles são virtualmente infinitos e ilimitados, no sentido de que se a gente saciar um desejo, a gente vai querer saciar outro, ou vai querer saciar esse desejo mais ainda, né? E sendo assim, principalmente pelo desejo por uma vida melhor, a gente tem que os recursos disponíveis para saciar necessidades e desejos humanos, eles são, por definição, escassos, né? Então, na economia, quase que por definição, um problema que move a economia é a escassez de bens, né? Não só de bens que saciam desejos humanos, como também dos recursos para saciar tais bens. Então, por exemplo, nós desejamos água, nós vamos produzir água. Na falta ou escassez, ou numa seca, na escassez de água, nós vamos dar um jeito de procurar água onde tiver, né? Vai reaproveitar a água de esgoto,
exagerando isso, né? Mas vai dessalinizar a água do mar, vai comprar ou conseguir água de outras regiões, né? Historicamente, regiões que sofrem de seca, elas acabam sendo desabitadas, né? Mas com o progresso da economia, hoje em dia, a gente tem várias regiões que sofrem de seca absurda e acabam sendo povoadas da mesma forma, justamente devido ao avanço tecnológico que facilita a vida, né, nessas regiões. E também, de outro lado, outro exemplo, as pessoas querem carne. Para ter carne, acaba que não tem carne para todo mundo. Isso, por um lado, é ruim, mas de outro lado é bom. As pessoas, no sentido de que as pessoas vão se dedicar a produzir, criar gado. Haverá os pecuaristas, vai ter trabalho, produção para muitas pessoas, né? Que vão produzir coisas úteis à vida. Carne, pessoas querem carne, né? Mas então, nós temos isso, o problema da escassez em economia. Muitos são os professores que partem desse problema, né? E eu acho que isso não é muito correto. Normalmente se fala, o problema fundamental da economia é dizer que há recursos escassos e desejos ilimitados. Isso não está de todo errado. O problema é que eu acho que isso aí já é um segundo passo. O primeiro passo é considerar que por que há recursos escassos e desejos ilimitados. Os desejos ilimitados vêm do fato das pessoas desejarem uma vida melhor, né? Então, mesmo numa situação que, por exemplo, falta casa, não tem casa para todo mundo, ok, isso é ruim, vamos trabalhar e produzir casa. Mas o dia que todo mundo tiver casa, isso quer dizer o quê? Que, pronto, as pessoas não querem mais casa? Não, elas vão continuar querendo casas. Só que agora elas vão querer casas melhores, maiores, ou de algum outro aspecto melhor. Mesmo que elas não queiram casas, elas vão querer alguma outra coisa, né? Mas a ideia de casa é absurdo. O dia que todo mundo tiver casa, a construção civil não vai acabar. Ela só vai ter que passar a produzir casas melhores, né? Vou até fazer um vídeo alternativo para falar desse assunto que é importante. Mas enfim, tem o problema da escassez em economia. E esse problema, muita gente considera como sendo um exagero, uma mentira, né? E por quê? Porque você olha o mundo ao redor, se tem escassez de recursos, por que tem tanta gente desempregada? Se mão de obra é um recurso produtivo? Escasso? Por definição. A gente quer uma vida melhor, a gente quer mais bens materiais e imateriais. Para isso tem que trabalhar e produzir. Então a gente precisa de trabalho, força de trabalho, precisa de trabalhador. Mas se é assim, por que tem tanto trabalhador desempregado? Por que tem tanta fazenda e fábrica parada? Por que tem tantos prédios, né? Aí tá lá uma fila de desemprego, cidades fantasmas. Tem gente desabrigada e tem cidade aí no interior do país que é abandonada, fantasma. Ninguém mora nessa cidade. Ou então fábrica parada, fazenda parada, né? Ou prédios, escritórios parados, né? Vazios, abandonados. Que papo é esse de escassez? Tem aí os recursos todos disponíveis, né? Tem gente que critica a ideia de escassez com base nessa evidência. Só que essa evidência, eu vou dizer que não é muito correta. Por quê? Primeiro, nem todos os recursos são suficientemente desejados. O uso de recursos tem custo. E para usar um determinado recurso, que você vai ter uma determinada despesa, não obrigatoriamente monetária, financeira, esse recurso vai ter que te gerar um ganho também, não obrigatoriamente monetário, que compense o esforço que você vai ter. Então, por exemplo, voltando aqui no exemplo desse prédio abandonado, tudo bem, tem gente que precisa de casa, ok, só que morar num prédio abandonado ou numa cidade fantasma é meio complicado. Essas casas podem estar caindo aos pedaços, o prédio pode estar caindo aos pedaços, é inabitável. Para se tornar habitável, a pessoa vai ter que consertar o prédio. E digamos que ela faça isso por conta própria. Só que fazer por conta própria, ela vai ter que dedicar esforço físico e mental, recursos, material de construção, que de repente para ela, e certamente para ela, não vale a pena utilizar
esse prédio ou uma casa abandonada, né? Mas então, nem todos os recursos são suficientemente desejados. Consequentemente, tais recursos não são utilizados. Então, o fato de ter trabalhador desempregado, casa parada, isso é meio que enganoso, né? Você tem uma máquina quebrada. Está faltando recurso, mas tem ali um trator. Não, mas o trator está quebrado, por exemplo. Ou então você tem trabalhador que ele serve para realizar uma certa atividade, mas fora dessa atividade ele não tem muita capacidade. Embora seja um exagero, né? Ou pelo menos essa imagem que eu estou mostrando. Ele pode realizar outra atividade, mas vamos supor que exista casos como esse. Recursos que não são suficientemente vantajosos para serem utilizados, dado que você tem custos para utilizar tais recursos, né? Então acaba que esses recursos ficam parados ou abandonados, não é propriamente ocioso. Ocioso é aquele recurso que você quer utilizar, mas não está utilizando, você está deixando ele parado. Outra coisa é um recurso que você abandona, como uma cidade fantasma, né? Todo mundo abandonou as casas e vai virar favelado na cidade grande. Virar favelado na cidade grande, pelo visto, parece ser melhor do que morar numa cidade fantasma, né? Abandonada. Isso de um lado. De outro lado, nós temos que é justamente a péssima organização da economia que leva a crises econômicas, medo e problemas de toda a ordem, desconfiança, né? E, consequentemente, mau e pouco uso dos recursos, né? Então, às vezes até tem loja que não está propriamente numa cidade fantasma, mas devido à crise econômica, recursos que são e poderiam ser utilizados ficam sendo, esses sim, ociosos, né? Ou seja, tem duas situações aqui, né? Você tem uma fábrica de videocassete parada, isso aí está abandonado, é lixo. Não é um recurso que está parado. Agora, você tem uma loja numa cidade movimentada e essa loja está fechada, esse é um recurso que está sendo desperdiçado, mas é justamente devido à situação de crise econômica. Em condições normais, todos esses recursos seriam utilizados, né? Então a ideia de que não existe escassez na economia porque existe recurso parado, isso é uma falácia. Por definição, os recursos são escassos, né? Se parece que tem recurso sobrando, é porque é um recurso que ninguém deseja ter, né? Ou a economia justamente está em crise, aí não cabe dizer que não há escassez. A escassez existe, só que devido à crise parece que está sobrando recurso. Tá certo? Mas enfim, ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.